Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a todos e que a graça do nosso Deus venha ser conosco nesse momento e que o Espírito Santo nos capacite, para que nós possamos ser boca de Deus, para levar até os irmãos, até todos que vierem a, fazer parte desse canal, possam ser tocados pela palavra, pela mensagem que nós venhamos compartilhar aqui. Bem, meus irmãos, eu sempre converso com a minha esposa, meu filho, sobre as inspirações que Deus nos dá. Estamos sempre aqui em casa dialogando dos nossos planos, nossos projetos, sempre conversando para que, como esse trio, que somos nós, possamos buscar ideias, nos fortalecer, Se uma corda com duas dobras não arrebenta com facilidade, imagina três. E numa dessas conversas que eu estava tendo com a minha esposa, eu estava falando com ela que muitas das vezes, quando nós viemos pregar aqui, nós nos colocamos aqui neste canal, para trazer nossas mensagens, nossos posicionamentos, embora não são nossos, vem de Deus, Deus que nos usa. Pode ser que para algumas pessoas, não que alguém aqui tenha comentado ou direcionado algo a respeito, mas pode ser que soe para as pessoas que nós somos antissociais, que nós somos desportistas, Eu falei isso para o meu irmão, dias atrás aí, sobre esse evento do final dessa Libertadores aqui no Rio, como é que foi, como é que as pessoas ficaram. E parece que quando nós fazemos algumas observações, parece que nós somos desportistas, antissociais, somos pessoas antipáticas. Meus irmãos, mas sempre a verdade vai soar nos ouvidos daqueles que não buscam a verdade, esse tipo de visão, esse tipo de visão. Você veja, eu estava até ouvindo a rádio, ouvindo uma pregação, uma pregação que a minha esposa estava falando ali. Não são poucos alguns pregadores que estão aí em cima de internet que reprovam a postura de muitas igrejas, como aqui eu abordo. O que muitas igrejas estão fazendo aí, o que muitos pregadores estão fazendo aí, que são mais incentivar as pessoas a buscar as coisas desse mundo do que as coisas de Deus. Se muitos pregadores usassem, os argumentos que eles usam para as pessoas buscar as coisas aqui desse mundo, barganhando Deus, se eles usassem isso para levar as almas à salvação, muito mais pessoas estariam sendo salvas. Mas muitos deles trabalham firme, inclusive, pegando algumas palavras soltas na Bíblia, para poder inventarem campanhas, propósito, totalmente sem fundamento bíblico do propósito real do que Jesus veio fazer nesse mundo. Jesus não veio incentivar aqueles que o querem seguir a buscar as coisas desse mundo. Está escrito lá na Bíblia, dentro de Mateus 6. Buscai, pois, em primeiro lugar o meu reino e a justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Versículos anteriores ele diz para mim não andar ansioso, inquieto, preocupado com coisa alguma.
que o meu Pai Celestial sabe do que eu necessito. Ele manda eu olhar as aves, os pássaros e comparo, olha, eles não fazem isso, não fazem aquilo outro. E o Pai Celestial cuida deles. Não vai cuidar de vocês? E quando ele fala isso, ele não está me incentivando ao acomodismo, achar que eu ficar aqui dentro de casa, eu vou, vai cair do céu. Não, não é isso. Até porque o trabalhador é digno do seu salário, seja ele seletista, seja um PJ, seja um autônomo, seja um MEI, seja o que for. Se ele está ali trabalhando, se ele está ali trabalhando, ele vai ser digno do seu salário. Se é gerado por ele, se é gerado pelo patrão que o paga, não, ele é digno do seu salário. Então, as pessoas têm que entender que não é com barganha com Deus, fazendo essas coisas que muitos placas de igreja, muitos aí incentivam as pessoas a fazerem, que elas vão chegar a algum lugar, prosperamente falando, de conquista. O que Jesus veio e sofreu naquele Calvário não foi para me dar carro de 120 mil, de 200 mil. Jesus veio para me dar a salvação da minha alma. Para salvar a minha alma. Então, quando nós nos colocamos aqui para falar essas coisas, entendeu? É para que as pessoas sejam despertadas para o reino dos céus. Inclusive, aqui na Bíblia, no livro de Mateus capítulo 25, fala, né, a respeito das 10 virgens. E eu queria ler para você aqui rapidinho, para nós comentarmos sobre isso, conversarmos sobre isso. Diz aqui assim, Mateus 25. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomar as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dá-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes ao que o vende e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Pessoal, aqui eu estou sendo repetitivo nisso que eu vou falar para você. Este mundo que nós vivemos, ele está condenado. Este mundo vai ter um fim. Os ímpios, os homens maus, que não aceitam Jesus como Salvador, que não se entregam para Jesus, eles estão se condenando para que eles venham passar a eternidade no lago de fogo, eternamente na segunda morte, cujo qual o diabo já está condenado. O diabo, o anticristo, o falso profeta, a besta, a morte, o inferno, já estão tudo condenado ao lago de fogo. O ser humano, o homem, que é feito à imagem e semelhança de Deus, eles é que se condenam. Não é Deus que condena. Jesus não veio condenar
o mundo, ele veio salvar. São as pessoas que se condenam. Quando nós olhamos, né, essa palavra aqui, o reino do céu, que é o lugar do governo de Deus, da soberania de Deus, ele é reservado para todos. Vinde todos. Ele é reservado para todos. Mas só vai entrar nele aqueles que se sujeitarem às ordens sagradas da palavra de Deus e aceitar o seu Filho Jesus como seu Salvador. O grande problema é que tem muitas pessoas que têm um conhecimento disso, de que o noivo vai chegar. Quando nós olhamos para essa parábola das 10 virgens, né? Todas elas estavam com azeite. Olha lá, as nécias, ao tomar as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Quer dizer, elas estavam ali, todas elas, na condição, né, de quando o noivo chegar, elas entrarem com o noivo. Mas 5 que eram prudentes, que estavam vigiando, que estavam cuidando da sua vida com Deus, cuidando da sua espiritualidade, se afastando das coisas erradas, não estavam intertidas com as outras coisas, mas estavam apercebidas, porque elas sabiam que qualquer hora aquele noivo poderia chegar. O que elas fizeram? Além das suas lâmpadas, elas tinham vasilhas cheias. Elas tinham vasilhas cheias. As nécias não. Estavam descansadas, estavam distraídas. É a forma que muitas pessoas estão diante desse mundo. Distraídas, estão descansadas. Que nós já falamos em vídeos anteriores aqui, que existem muitas pessoas que têm o conhecimento de que Jesus vai voltar, de que o arrebatamento vai acontecer, mas elas estão desapercebidas. Elas estão distraídas. Distraídas com rede social, distraídas com oba-oba aqui, oba-oba lá, distraída com as coisas do mundo, curtindo as coisas do mundo, tão quanto o incrédulo, o ímpio curte, fazem participação das atividades do mundo, tão quanto aqueles que são ímpios fazem. Tem pessoa que ela frequenta a igreja que você não sabe discernir se ela realmente frequenta uma igreja ou não. Você não sabe. Você não sabe. As atitudes dela não é de um convertido. Não é de um convertido. Entendeu? Existem pessoas que você fala assim, bem, essa pessoa não é da igreja. Ela se apresenta, eu não sou da igreja, eu não frequento a igreja. E ela realmente é um ímpio que curte as coisas do mundo. Mas nós sabemos, existem outras que não é quente e nem frio, como diz Apocalipse. Quem me dera fosses quente ou frio, mas como é morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. É aquela pessoa, chove e não molha. Ela não decide o que ela quer. Aí fica lá no meio do caminho, envergonhando o Evangelho de Cristo. Envergonhando o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essas virgens nécias aqui não se preocuparam. Quando o noivo chegou, elas ainda quiseram atrapalhar as outras. Mas as outras falaram assim, não, isso aqui é para nosso. Vai lá buscar o seu. Né? Faltou luz, vai lá buscar o seu. Quando o noivo chegou, ele pegou as prudentes, levou, e as outras chegaram depois, né? Aí foi bater na porta, abre-nos a porta. Ele disse, eu não vos conheço. Aí diz lá o versículo 3, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. E que dia nem a hora é esse? A hora que o noivo há de voltar. Os sinais
já estão espalhados pelo mundo. Nós vemos sempre no nosso cotidiano os sinais de que a Bíblia fala da volta de Jesus. Qual é um sinal muito forte, Joel? Eu já falei. A apostasia da igreja e os males e as corrupções, que está escrito em 1 Timóteo 4 e 2 Timóteo capítulo 3. Os males e as corrupções dos últimos dias e a apostasia da igreja, que é afastar da fé. Então, tudo isso nós estamos vivendo. O multiplicar-se a iniquidade, o amor esfriando. Meus irmãos, olha, nós estamos vivendo num mundo perdido. No mundo perdido. Tem pessoas que elas não saem de cima de rede social. Ela fica ali em cima do rede social o tempo todo ali. Acontece alguma coisa, ela vai lá e grava um vídeo. Acontece outra coisa, ela vai lá e grava um vídeo. Acontece uma coisa, ela vai lá e grava um vídeo. Eu estava orando aqui a Deus e falando, Senhor, a única palavra, a única voz que eu posso dar crédito é a palavra do Senhor. Eu não posso dar crédito. Maldito o homem que confia no outro. E isso eu não falo de maneira generalizada, que eu desprezo tudo que ouço. Não, eu filtro. Eu falo aqui dentro de casa para minha esposa e meu filho. Vamos ouvir tudo, mas vamos filtrar. Vamos fazer o que Jesus disse lá. Olha, quando esses fariseus aí vêm falar com vocês, ouça o que eles estão falando, mas não praticais o que eles praticam. Não faz o que eles fazem. Então eu filtro muito as coisas que eu ouço. Eu filtro muito as coisas que eu vou assistir. Se eu quero ter uma vida, uma comunhão com Deus, eu tenho que viver assim. Se eu quero ter uma comunhão, uma vida de consagração, uma vida de santificação, uma vida de comunhão com Deus, eu vou ter que filtrar as coisas com que eu vou ter que me envolver, o ambiente que eu vou ter que habitar. Eu vou ter que, nos tempos de hoje, eu vou ter que filtrar. Eu vou ter que, eu estou vivendo dias em que eu tenho que me abnegar, eu tenho que renunciar a mim mesmo, eu tenho que aborrecer esse mundo. É os dias que eu estou vivendo. Se eu quero cuidar da minha salvação, se eu quero fazer isso que ele disse aqui, ó, que ele encerrou aqui falando, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Eu tenho que estar vigilante. Entendeu? Então, aí vão dizer, você é antissocial, você é desportista, você é isso, você é aquilo outro. Tudo bem. Tudo bem, porque a sociedade quer que eu seja inclusivo em tudo. Quer que eu esteja incluído em tudo. E eu não vou entrar nessa inclusão do mundo. O servo de Deus se exclui das coisas do mundo. E ele se exclui das coisas do mundo. Com o servo de Deus não existe inclusão dele nas coisas do mundo. Não há. Quem é amigo de Deus, quem é amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. E eu não sou amigo do mundo. Eu não quero me incluir nesse mundo, nessa inclusão desse mundo. Respeito pessoas e oro por pessoas. Procuro amar o meu próximo como a mim mesmo. Mas eu não estou incluído nesse mundo, eu sou excluído desse mundo. Para me incluir no reino dos céus, na soberania, no governo, para me sujeitar ao meu Deus. Sabe por quê, meu irmão? O arrebatamento da igreja vai acontecer e esse mundo vai ter um fim. Fica o meu apelo. Aceite Jesus como seu Salvador. Acerte a sua vida com Deus. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.